Muitas vezes o que vai valer na nossa vida não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas pensam. Nós precisamos parar de dar muita razão, muito valor para o que as pessoas pensam. Só que aí, nesse conselho que eu estou te dando, tem uma linha muito fina que a gente caminha, que a gente não pode errar. Então eu não preciso ouvir, não preciso ligar, não preciso me importar com o que falam. Entre parênteses, sim e não. Não quando essas palavras forem de acusação. Não quando essas palavras forem de oposição. Não quando essas palavras forem de questionamento. Amém? Mas sim, precisamos nos preocupar com o nosso testemunho. Porque quando a gente fala assim, não ligue, não se importe com o que fala, dá a impressão que a gente tem que andar de qualquer jeito e que o nosso testemunho, a nossa vida, não tem impacto nenhum na vida do outro. Isso é uma mentira. Muito pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar que a nossa vida precisa ser um testemunho bonito, lindo da parte de Deus. Que a nossa vida tem que ser um livro aberto, onde todos vão olhar para nós e ver, sim, a glória de Deus, as obras de justiça, as obras de Deus. Mas, porém, quando essas palavras a gente sabe que vem de uma forma opositora, muitas vezes contrariando aquilo que Deus já disse a seu respeito, nós não podemos dar ouvido. Nós não podemos guardar no nosso coração. E Davi, ele sabia quem ele era. Davi, desde muito jovem, ele já tinha tido seu encontro com o Senhor. Ele conseguia ouvir a voz de Deus. Ele conseguia louvar a Deus com o seu instrumento e saber que estava agradando a Deus. Ou seja, Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era talvez ele não sabia onde ele ia chegar, mas ele já sabia que ele era um escolhido de Deus, um chamado por Deus para algo muito grande, porque é isso que Deus quer com nós. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus para algo muito grande. Isso é o suficiente que a gente precisa saber. O resto Deus vai mostrando no meio do caminho, porque muitas vezes vão vir lutas, vão vir tempestades, e se a gente não tiver a convicção, pelo menos desse primeiro passo, nós não vamos vencer. E Davi, ele venceu. Davi, ele superou. Davi, ele não deu ouvidos, mas ele tinha gravado na tábua do seu coração quem ele era. A sua identidade era clara. Ele era convicto da sua identidade. E aí a gente vê lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Talvez você trouxe, se você não trouxe, não tem problema, você vai apenas ouvir. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para... E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre, e leva-los ao arraial, a teus irmãos. Amém? Só até aí por enquanto. No 17, o pai de Davi pede para que o seu irmão Davi, aquele que era menor, aquele que era simples, aquele que não era homem de guerra, soldado, que não estava envolvido lá com o exército, de Israel, um menino simples. E seu pai fala assim: olha, Davi, junta aqui esses alimentos, leva para os teus irmãos lá no arraial, lá onde eles estão se preparando, como exército para defender e guerrear a favor do povo de Deus. E obediente, Davi vai lá e leva aquela comida. E quando Davi chega lá, ele percebe um burburinho, um comentário, que pessoas estão comentando. Quem eram essas pessoas? O exército, os soldados. E eles estavam falando assim, lá no 24, no versículo 24: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem... Quem era o homem? Não era Davi, vendo Golias. Eles estavam comentando sobre Golias. Aí diz assim: porém todos aqueles homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei, ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Vamos lá.
Então Davi foi levar os alimentos para os seus irmãos. Quando chega lá, ele ouve o comentário, todo mundo falando sobre Golias, e a Bíblia vai dizer que eles temiam e fugiam e se escondiam. Davi chega lá para dar alimento para o povo, para os seus irmãos, os soldados, os guerreiros de Israel, né, o exército que estava formado ali para combater o inimigo e guerrear a favor do povo. Mas eles estavam o quê? Com medo. Eles estavam se escondendo, eles estavam temendo, né? E isso vai nos falar algo muito importante sobre aparência e essência. Nem sempre aquilo que é aparente, ele carrega uma essência verdadeira, né? Davi, ele não tinha a aparência de guerreiro, mas ele vai ser o super-homem daquela época, né? É ele que vai chegar lá e vai guerrear, e vai vencer, e vai ganhar, e vai lutar em favor do povo, embora ele não tinha uma aparência de guerreiro. E a gente vai ver mais para frente que porque ele não tinha e estava naquele lugar e estava dizendo que ia fazer, ele foi oprimido pelos seus irmãos. E aí, ele vendo aquilo, ele não se aguentou em seu coração. Aí chega aquela passagem que ele diz, né? Quem é este, né, que afronta o povo de Israel? E aqueles homens, aqueles soldados, aqueles guerreiros, eles tinham armadura de guerreiro, eles tinham porte de guerreiro, né, que eles eram grandes, fortes, porém estavam por dentro, né, não sabiam quem eles eram. Eles não tinham convicção de quem eles eram, que estavam ali, precisavam cumprir com o seu chamado. E eles temeram, né? E eles fugiram, e eles se comportaram covardemente. Mas Davi, ele se sobrepôs. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele se sobrepôs. Por quê? Porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que se Deus fosse com ele, ele conseguiria ir contra aquele que vinha contra o seu povo, o seu Deus, e os afrontava. Amém? Então é muito importante nós, em tempos de guerra, que esses tempos de guerras são frequentes na nossa vida, entendermos quem somos, sabermos quem somos, que somos chamadas, que somos escolhidas, que temos um propósito. Não sabemos qual o tamanho da guerra, qual o tamanho do gigante, qual o tamanho da tempestade, em que velocidade que ela vai vir. Mas se nós tivermos a convicção de quem somos e que aquele que nos chamou está conosco, não interessa, irmãs, não interessa. E aí, lá no 28, acompanha aí se você está com a sua Bíblia no 28, vai dizer assim: e ouvindo Eliabe, quem era Eliabe? Eliabe era seu irmão, amém? Seu irmão mais velho. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E aí Eliabe disse, parar aqui um pouquinho, o que Eliabe faz? Quando Eliabe, ele observa que Davi chegou e estava escutando a conversa e se colocou como aquele que poderia fazer algo por aquele povo, a Bíblia diz que Eliabe se enfureceu. Por quê? Porque Eliabe era o soldado, Eliabe era o guerreiro, Eliabe que fazia parte do exército. E ele pensou assim: quem que esse Davi pensa que ele é? E aí, o que acontece? Naquele momento, mesmo Davi sabendo quem ele era, ele passa por uma situação de questionamento pelo seu próprio irmão, que veio da sua própria casa, que vai tentar deturpar a identidade dele. Por quê? Porque se ele, quando vem de perto, não fere mais, quando vem da família, não fere mais. Eliabe foi usado pelo inimigo para deturpar a identidade de Davi. Por quê? Porque se Davi acreditasse no seu irmão e ficasse magoadinho, ele não ia cumprir com o seu propósito. E aí Eliabe, ele faz duas perguntas e uma afirmação, que era para tentar desestruturar Davi e fazer com que Davi desistisse daquilo que ele sabia que ele podia fazer com Deus. O que Eliabe fala? Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta de Eliabe, ele fala assim, por que você veio até aqui? É a primeira pergunta. Ou seja, Eliabe está falando assim para Davi: quem você pensa que é? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Você não é soldado, você não é guerreiro, não era para você se meter onde você não foi chamado. Eliabe, a Bíblia diz que ele se enfurece e ele acaba sendo usado pelo inimigo para tentar deformar
né, aquilo que Davi tinha de convicção, porque se ele conseguisse isso, ele ia conseguir também com que Davi não cumprisse o seu propósito. O propósito de Davi não era apenas derrubar o gigante, ali era parte do processo. O propósito de Davi, na verdade, era reinar sobre Israel, era cumprir com o seu chamado de direcionar o povo de Deus. Só que se ali ele é abalado, comprometeria todo o seu propósito, todo o seu chamado. E aí ele faz aquela primeira pergunta, e a segunda pergunta de Eliabe foi assim: quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe, ele fez questão de expor quem Davi era e o que ele fazia. Com quem que você deixou aquelas ovelhas? Ou seja, era para você estar no pasto. Seu lugar não é aqui. Era para você estar lá com as ovelhas. E nem eram tantas ovelhas assim. Aquele pouquinho de ovelha que você consegue cuidar. A intenção de Eliabe era expor Davi. A intenção de Eliabe era dizer em alto e bom tom que ele não tinha capacidade de estar ali. Eliabe, ele foi totalmente usado pelo inimigo. E a terceira pergunta que Eliabe, seu irmão, a oposição, questionamento que veio de dentro da própria casa de Davi. Ele não fez mais uma pergunta, mas ele fez uma afirmação, e ele diz assim: bem conheço a tua presunção, já sei por que você está aqui. Porque você é presunçoso, você se acha demais, né? Eliabe estava falando. E tem um coração cheio de maldade. Por isso você veio curiar e saber o que estava acontecendo aqui na guerra. Olha como esse homem foi usado pelo inimigo. Já pensou você ouvir isso do seu irmão? Né? Ele fala: já sei porque você está aqui. Você é muito presunçoso, tem um coração cheio de maldade. Por isso que você veio até aqui, por isso que você veio curiar. Ou seja, a intenção de Eliabe era totalmente, né, desconfiar aquilo que Davi já carregava em seu coração, desestruturar Davi, para que Davi ele não fosse capaz de cumprir o seu propósito. Só que o que nós entendemos, irmãos? Que mesmo quando a gente tem um propósito, tem um chamado, mesmo quando nós já sabemos disso, porque lembra no começo que eu falei que muitas coisas acontecem porque nós não sabemos o nosso propósito. Só que mesmo quando nós sabemos, muitas coisas também virão sobre nós, questionamentos também virão, oposições também virão, mesmo quando já sabemos. Ou seja, o inimigo nunca vai deixar de desistir, porque essa é a arma que ele tem. Se eu mexer na tua mente, se eu alcançar o teu coração, se eu destruir aquilo que você acha que é correto, né, a sua fé, eu consigo abalar você. Eu falei numa outra pregação aqui que tudo começa na mente. Por isso que o Romanos fala assim: olha, nós precisamos trabalhar a renovação da nossa mente. Não interessa de onde você veio, não interessa no que você cria, mas que agora, a partir da palavra de Deus, seja trabalhado a renovação. E agora a partir da palavra. Para quê? Para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Precisamos passar por uma renovação, porque tudo começa na mente. Se alcançou a nossa mente, vai descer para o nosso coração. Se descer para o nosso coração, a gente vai externar em atitude. Então, se Davi deixa entrar na mente dele aquilo, se ele ouve, se ele dá ouvido, desce para o coração dele, ele se chateia, ele não reage, ele não faz, ele se amedronta, ele fala: deixa quieto, não é para mim, não vou fazer não, estão falando aí, vão achar que eu quero me aparecer. Só que Davi, ele tinha guardado em seu coração quem ele era. Eu sou chamado, Deus tem um propósito, com o Senhor eu posso vencer. E aí o que acontece? No mesmo lugar de humilhação de Davi, nesse mesmo monte onde seu irmão, lá no arraial, humilhou ele, foi o monte no qual ele conseguiu a vitória contra Golias. Por quê? Porque quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e não a voz dos opositores, Deus sempre vai nos honrar, irmãs. Deus sempre vai fazer prevalecer a vontade dele, sempre vai. Pastora, mas a oposição veio de dentro da casa de Davi. Sim, e com a gente não vai ser diferente. Muitas vezes vai vir de dentro de casa, uma falta de compreensão, sabe, uma falta de valorização, uma palavra que muitas vezes vai nos ferir, até nos desmerecer daquilo que verdadeiramente nós somos e merecemos, e somos valorizadas diante de Deus. Mas às vezes a gente vai ouvir, muitas vezes o inimigo vai usar. A gente precisa entender que essas são e sempre vai ser a arma do inimigo. Qualquer um que se deixar ser tomado pela ira vai ser boca de Satanás contra nós. E às vezes vai vir de dentro de casa, porque se vir de quem a gente ama, vai ser mais fácil a gente ser atingido. Mas Deus, ele fala para mim e para você: continue firme naquilo
que você sabe que você é. Continue firme na convicção de quem você é. A sua identidade, saber quem você é, que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, é o que vai nos manter de pé muitas vezes em meio às lutas e às batalhas.